E aí, pessoal, a péssima atuação e um protagonista. Renato falou muito na coletiva. Nós pegamos ponto a ponto para discutir com vocês. Tem até agradecimento aos homens do futebol. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estamos em pleno carnaval, hoje é domingo de carnaval, então, claro, ativo. E você pode comprar pelo link aqui da descrição, WhatsApp direto do Ativo. Lembrando, 100% natural, sem contraindicação. E aqui você não vai errar, não tem chance de ficar mal na hora H com o Ativo. Ativo Ultra é energia pura. Compre Ativo e não corra o risco de sair sem 3 pontos. Tá aqui, Ativo Ultra. Na descrição você fala com eles. Gente, a atuação nós já falamos na live, falamos também no vídeo pós-jogo. O Grêmio tá jogando muito pouco, o Grêmio tá produzindo muito pouco, o Grêmio tá mal. E hoje nós vamos inclusive fazer live na hora do jogo do Inter, porque a vitória do Inter contra o São José hoje nos tira a liderança. Algo que era um dos pontos que nós sustentávamos como importante aqui na relação. Era algo importante para nós. Então, dentro dessa ideia de alguma maneira, aí decidir na arena e tal, era algo que nós levantávamos aqui como importante. E hoje nós podemos perder isso, então vamos ficar de olho no jogo do Inter. E, curiosamente, a nossa live de domingo tradicional será na hora do jogo do Inter, que começa às 19. Nossa live começa às 20 horas. E nós estaremos juntos aqui. Mas é preciso falar do Grêmio. E Renato ontem, de alguma maneira, assumiu para ele o protagonismo. Renato falou do Diego Costa, da necessidade de reforços, criticou os jogadores, e o Grêmio, de alguma maneira, foi balançado ontem também pelo ambiente interno. Algumas situações, eu confesso para vocês que eu não entendi. Renato, por exemplo, quando falou do Diego Costa, ele disse que o jogador não queria, que ele conversou mais de 40 minutos, ou quase 40 minutos com o jogador, e que acabou conseguindo convencer o Diego Costa a vir. E ali ele agradece. Ele disse: eu queria agradecer ao Bruno e ao Vivian por terem me ajudado a convencer o jogador para ele vir para o Grêmio. Eu quero agradecer o vice de futebol por ter ajudado ele a convencer o jogador. Façam as suas análises. Eu não entendi. Não entendi. Mas vamos em frente, porque fica claro que o Renato tomou o comando, e esse tomou o comando passa também por essa angústia nesse momento de tentar reforçar um trabalho que a gente está vendo que é insuficiente. Todos precisam ter essa consciência. Todo gremista precisa ter essa consciência. Esse trabalho é ruim. E eu falo deste trabalho do plano dos dirigentes. Esse trabalho é ruim. Este trabalho, se seguir dessa maneira e se encarar, por exemplo, Libertadores e Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, com este grupo de jogadores, este trabalho afunda. E nós corremos sério risco de ter muitas dores de cabeça quando as competições começarem. O Grêmio ontem, por exemplo, não conseguiu ter um time sem improvisação. O André Henrique foi improvisado pela direita, ele não é dali, foi mal, porque não é dali. E o André Henrique também não pode ser colocado como uma solução para frente. Então, essa realidade nossa, ela precisa ser tocada forte. E o Renato ontem foi um pouco mais enfático nisso. O Renato chegou a citar que gostaria de ter jogadores que foram defenestrados pela imprensa, ele disse. Que não é a imprensa que defenestra. Isso aí foram os torcedores do Grêmio. Quem critica os jogadores como vaiaram ontem o JP Galvão, não é a imprensa que vai. Quem vai é a torcida, que tem vida própria. Porque senão tu sempre parte do princípio
que a torcida é manipulável. E não é. A torcida tem vida própria. Todo brasileiro que vai a campo de futebol gosta de futebol e tem a sua análise sobre isso. E se não gosta, não gosta. Se gosta, gosta. É isso. Agora não. Parece sempre ter um inimigo, né? Sempre ter um inimigo. Então não precisa. Agora, os jogadores que deixaram o Grêmio, que estão fazendo sucesso em outros clubes, eles deixaram o Grêmio não porque estavam bem, eles deixaram porque estavam mal. E se eles estão fazendo bem em outro clube, nós temos que pensar nisso também. É a torcida, é a imprensa. Quem sabe o Grêmio olha para dentro. Quem sabe o Grêmio começa a olhar para dentro dos seus problemas. E é importante a gente analisar isso, que aí a gente vai crescer. Senão a gente não cresce. Senão a gente não ouve. Senão a gente não vê. A gente precisa evoluir. Falar em ver, o Renato disse. Ninguém é cego aqui dentro. Tá todo mundo vendo. É exatamente isso que a gente quer ouvir. O Renato vai muito bem nisso. E eu gosto disso. Ninguém é cego aqui. E este ninguém é cego aqui pressupõe uma leitura mais crítica com relação ao que está acontecendo ali. E não sair dizendo que o Grêmio não perdeu nada, que é o time que foi vice. Não. O Grêmio perdeu com o Soares, todos diminuíram de tamanho. Todos. Do Renato ao presidente. Passando, obviamente, pelos jogadores. Todos diminuíram de tamanho. E diminuindo de tamanho, nós temos que entender. Não adianta ficar com o sorriso que tinha quando o Soares estava, porque o Soares não está mais. Então, dentro desse quadro, dessa realidade, o que nós precisamos analisar agora é como evoluir. E, neste caso, tem uma solução apenas para evoluir. Reforçar o trabalho. Trazer o Duqueiroz, trazer mais jogadores, tentar o Júnior Santos, tentar buscar soluções. Hoje é dia 11 de fevereiro. Aí, segunda-feira, 12, 13, é terça-feira de carnaval, 14 é quarta-feira de cinzas, temos 15 e 16. Sexta-feira. Sexta-feira encerra as inscrições para o Campeonato Gaúcho. Aqui a gente define o que a gente quer do Gauchão. Este grupo aí não vai ganhar o Gauchão. Mesmo que a gente possa, muitas vezes, fazendo um Grenal lá de exceção e tal, que o futebol aceita isso. Mas a lógica é não vai ganhar o Gauchão. E nós temos que ter convicção e principalmente firmeza para dizer isso. Para dizer isso. Com o Diego Costa, melhora. Com o Duqueiroz, melhora. Com o Júnior Santos, melhora muito. Não sei se dá tempo. Não sei se dá tempo. Mas já enfrenta. Hoje, com o grupo que jogou ontem, nem enfrenta. E isso é que eu não aceito. Isso é que eu não aceito. E me parece que o Renato tomou a frente do negócio exatamente por isso. Para nesse momento dizer, cara, deu, né? Vocês estão há 2 meses aí, não conseguiram fazer coisa nenhuma. Deu, né? E aí entra a indignação dele. O Renato, por exemplo, sequer vai viajar, depois a gente fala sobre isso com mais calma, para Erechim, vai levar uma outra equipe para Erechim, porque quer ficar treinando claramente, tá? Claramente, a atuação foi tão ruim que mexeu inclusive com o planejamento do Grêmio. Eu duvido que não teria folga hoje para os jogadores. Duvido. E não teve folga. E o Renato sequer vai para o Rio de Janeiro, que ele vai em todos os carnavais, o Renato vai para o Rio. Todos os carnavais. O Renato vai para o Rio. Ele não foi para o Rio. Vai ficar treinando aqui. Exatamente porque o momento exige isso. Parabéns ao Renato. Parabéns ao Renato. Aqui a gente critica o Renato em todos os episódios. Parabéns ao Renato. Não tem motivo nenhum para festejar qualquer coisa dentro do Grêmio hoje. É preciso encarar isso. Então, que se faça isso. O Grêmio precisava de um empurrão desses, ou de uma pancada dessas para dizer, opa, será? Ficou claro ontem. Quem viu, viu. Quem viu, viu. E o Renato assumiu para ele a bronca. O protagonismo do Renato no pós-jogo indica muito essa realidade. E a gente espera, sinceramente, que isso também mexa com o brilho de todos e que o Grêmio se mexa, ou acorde,
para tentar reverter um quadro que parece até definitivo. Definitivo para esse início de ano. Se o Grêmio for com esse grupo, o Grêmio vai ter no mínimo 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 12 rodadas, se não me engano, com essa ideia. Com essa ideia. Imagina um jogo contra o Palmeiras, imagina um jogo contra o Flamengo, imagina um jogo contra o próprio Botafogo, com o time que o Grêmio tem hoje. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.